convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4h. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos sentar. Meus irmãos e irmãs, você que reza conosco em casa, estamos celebrando hoje o segundo domingo do tempo comum. Semana passada, com a festa do batismo de Jesus, encerrávamos o tempo do Natal. E já na segunda-feira iniciamos a primeira semana deste tempo comum. O tempo comum é formado por 34 semanas, 34 domingos, dividido em 2 partes. A primeira delas, desde a segunda-feira, depois do batismo de Jesus, até a terça-feira que antecede a quarta-feira de cinzas. E a sua segunda parte, na segunda-feira, depois do domingo de Pentecostes, até então, final de novembro, quando concluiremos esta caminhada com a solenidade do Cristo Rei do Universo. O tempo é comum porque ele se envolve da dinâmica e do sentido da esperança. Por isso o padre, durante o período do tempo comum, usa os paramentos verdes. E também esse tempo, no seu comum, dará a nós a oportunidade de caminhar com Cristo, de acompanhar a sua história, de acompanhar a sua vida, a sua missão, de responder às provocações e de construir com ele o seu reino. Por isso é pautado por esta esperança e por este caminhar. Um caminho de 34 semanas que se envolve então deste primeiro aspecto da liturgia de hoje. Ou seja, o tema da vocação. Seguir este caminho dominical, este caminho diário com Jesus, no comum deste tempo, é justamente responder à vocação que o Senhor nos chama. Esta vocação humana, esta vocação cristã, por isso uma vocação cristã é aquela que se coloca no segmento de Cristo, por isso nós somos cristãos. Uma vocação eclesial, ou seja, no sentido de ser igreja, e uma vocação que nos faz um dia participar da festa da eternidade.
Quando nós falamos de vocação, nós falamos de chamado, mas também falamos de discernimento. E a primeira leitura de hoje traz para nós esse primeiro aspecto. Qualquer uma das vocações passa por esta experiência. A primeira delas, da compreensão que toda vocação nasce de Deus. É Ele quem chama. Então, por isso, nós vamos respondendo a Deus as suas provocações e aos seus chamados. O segundo aspecto é de que, quando Deus chama, nós precisamos adentrar num processo de discernimento. E quando nós falamos de discernimento, é aquele momento em que nós paramos, escutamos e vamos então pensar: trata-se de uma voz humana ou trata-se de fato de uma voz divina, de um chamado divino? E quando nós pensamos no discernimento, ele não é apenas algo interno. Deus coloca pessoas e situações que vão ajudar-nos a construir este caminho de discernimento. No caso da primeira leitura de hoje, Eli torna-se este auxiliar vocacional que vai ajudar Samuel a fazer este discernimento da acolhida, da escuta e como responder ao Senhor. Todos nós que aqui estamos, você que está em casa, certamente fez esta experiência tanto de Eli quanto a experiência de Samuel. Se nós chegamos até aqui hoje, no caminho de uma fé, certamente tivemos nossos pais, tivemos nossos avós, tivemos os catequistas, tivemos alguém que cruzou o caminho da nossa vida e que nos ajudou a discernir a vontade de Deus, mas não só discernir, a aprender a responder dizendo: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Por isso, pensar nessas pessoas que nos ajudam no processo de discernimento é primeiramente agradecer por essas pessoas que nos ensinam a buscar uma intimidade, uma relação com o Senhor. Do mesmo modo, nos perguntamos e assumimos esta tarefa um dia feita por Eli. Quantos de nós temos a oportunidade de ajudar alguém a chegar perto de Deus? Quantos de nós temos a oportunidade de ajudar neste discernimento? E por isso um processo de discernimento, ele passa por esta escuta, passa pela oração, passa pelo silêncio. A leitura deixou muito claro que Samuel ainda não entendia o chamado do Senhor, em consequência de que a palavra ainda não lhe tinha sido anunciada. A palavra nos é anunciada e nos será anunciada em cada domingo deste tempo comum, juntamente com os outros tempos litúrgicos. Entendam porque nesse domingo nós refletimos sobre a vocação, ou seja, queremos caminhar todo esse tempo com o Senhor, escutando a sua palavra e discernindo a sua vontade na nossa vida. Por isso, tantas vezes, o silêncio que nos faz colocar os pés no chão, o silêncio que nos faz perceber que o chamado de Deus não dá no momento de êxtase, não se dá no momento de euforia, mas Deus vai ser insistente no dia a dia da vida, assim como foi para Samuel no exercício da sua função lá dentro do templo. Assim, meus irmãos, nós vamos aprendendo a discernir aquilo que às vezes é vontade própria e é colocada como vontade do Espírito ou vontade de Deus, e aquilo que de fato é uma vontade de Deus. Não são poucas as vezes que às vezes se escuta: ah, padre, o Espírito me disse isso, isso, isso.
e aquilo que às vezes o Espírito diz é totalmente contra a doutrina, contra o magistério, contra tanta coisa. E por isso que eu digo, quando acontece isso, isso é mais vontade humana, justificada como vontade do Espírito ou de Deus. Por isso o silêncio é a forma que nós vamos aprendendo a baixar a poeira e assim perceber o que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. Na resposta humana de Samuel está essa disposição. Fala que teu servo escuta. Que todo este caminho que faremos com o tempo comum, o tempo da quaresma, o tempo pascal, seja para nós esse tempo de escuta, de acolhida e de reflexão sobre a vontade de Deus na nossa vida. Esta resposta à vocação humana que Ele nos concede. Ou seja, para entendermos o sentido da nossa vida, por que estamos aqui? E assim o Senhor nos convida a participar da construção do seu reino. A segunda vocação a qual nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, é a vocação cristã. Uma vocação que nasce do batismo. E por isso nós temos aqui a nossa pia batismal, que vai ajudar-nos a pensar e a refletir. A resposta do Salmo de hoje é uma resposta fundamental para entendermos tudo isso. Quando ela diz, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Por isso, viver uma vocação cristã, uma vocação de seguimento de Cristo, é compreender o que foi tudo isso para nós. Nossos pais que nos trouxeram a fonte batismal e nos ajudaram então a fazer este processo de nascimento para a vocação cristã e para a vocação eclesial, ou seja, para a vida da igreja. Eu gostaria que cada um de vocês tivesse orgulho de olhar para esta pia batismal. Que cada um tivesse esta alegria, este prazer de, como o salmista dizer, Senhor, eu venho com prazer fazer a vossa vontade. Eu digo com prazer que eu sou cristão. Eu digo com prazer que eu vou à missa. Por isso ninguém esteja obrigado. Mas viver esta vocação cristã é viver esta espontaneidade, é viver esse entusiasmo. Por isso, meus irmãos, as leituras de hoje, o Evangelho, o Salmo, é como uma injeção de ânimo para nós, que diz, eu tenho a convicção da minha vocação de cristão, da minha vocação de batizados. A igreja reconhece 3 grandes sacramentos de iniciação à vida cristã: batismo, eucaristia e crisma. E hoje, na nossa diocese, nosso bispo até pede e exige que alguém que quer batizar, ser padrinho, tenha o sacramento da crisma, ou os 3 sacramentos da iniciação cristã. E o que acontece? Nós, padres, bispos, somos malhados por exigir o princípio da nossa fé. Se nós não compreendemos o batismo, a eucaristia e a crisma como sacramentos da iniciação da nossa vida cristã, nós não temos moral de cobrar dos padres e do bispo que ele está muito exigente. Nós precisamos valorizar isso daqui, ó. Nós precisamos entender o que nós pedimos à igreja quando nós nascemos aqui. Nascemos para uma fé, nascemos para uma convicção, nascemos para uma missão, nascemos para uma tarefa e para uma responsabilidade. Por isso, meus irmãos, se eu pudesse, eu convidaria que cada um viesse como que dar um abraço nessa pia batismal, lembrando todo o sentido de que nós nascemos para uma vida em Cristo no dia do nosso batismo.
Como não posso, faço em nome de cada um. Que cada um renove hoje esta alegria. Puxa, eu sou batizado, eu tenho uma vocação cristã, eu tenho uma vocação eclesial. E por isso, então, eu vivo esta intensidade do Salmo de hoje. Eis que vem o Senhor com prazer. Eu quero desejar a cada um de vocês este prazer, esta alegria, esta convicção de dizer, puxa, eu tenho uma fé, bato no peito com orgulho. Ninguém me obriga a viver uma fé, ninguém. A igreja não foi bater na porta de ninguém e dizer assim, eu preciso batizar. Foi uma opção, e esta opção traz esta responsabilidade de dizer, eu venho, Senhor, com prazer, fazer a vossa vontade. Que tenhamos o prazer de ser cristão, que tenhamos o prazer de ser católico, que tenhamos o prazer de ir na missa, que tenhamos o prazer de dizer, eu vivo os sacramentos como esta forma de santificação. E aí nós vamos compreender o texto do Evangelho, que vai dizer então deste caminho, desta vocação cristã, desta vocação eclesial. Ou seja, o segmento de Cristo que passa também por aqueles que nos fazem chegar até Ele. Se Samuel teve Eli, André e outros tiveram João Batista. E hoje tantos dependem de nós. Tantos que estão lá fora e que ainda não conseguiram entender o valor do batismo que um dia pediram à igreja. E assim então viver esta missão, esta tarefa e esta responsabilidade. Ou seja, de conduzir ao encontro do Cristo. É interessante observar no texto do Evangelho de hoje, que enquanto Jesus está caminhando e percebe que alguém está atrás dele, ele para, se volta e vai ao encontro desta pessoa. Para justamente lembrar aquilo que nós celebramos no Natal. O Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que caminha na nossa história. Por isso, meus irmãos e irmãs, iniciar um caminho do tempo comum é iniciar com essa consciência. A quem nós iremos? O que vós procurais? É a pergunta do Evangelho. Nós procuramos o Cristo e queremos encontrá-lo. E aí o texto do Evangelho nos apresenta o convite de Jesus. Vinde ver. Certamente aqueles que queriam encontrar-se com Cristo imaginariam primeiro que a sua casa estaria num lugar, numa condição física. A proposta do Evangelho de hoje não é saber em qual bairro, em qual rua, em qual cidade, em qual estado ou país Jesus mora. Mas é entender que a partir desse batismo, a partir da nossa vocação, nós vamos adentrar a sua casa à medida em que nós permanecemos com Ele. Ou seja, a casa de Jesus é a nossa vida. A casa de Jesus é a nossa consciência. A casa de Jesus são os atos que praticamos e que nos fazem, então, ajudar tantos a descobrir este caminho de salvação. Por isso eu quero desejar que hoje você volte para casa mais entusiasmado, que você volte para casa feliz, que você volte para casa convicto. Hoje eu aprendi um pouco mais do que é ser cristão, do que é ser católico, do que é justamente permanecer em Deus. E por isso você vai dizer, Senhor, a cada dia o teu servo quer te escutar. E a cada dia, acima de tudo, o teu servo quer permanecer em ti. Agradecemos a Deus hoje pela fé que temos. Agradecemos a Deus hoje pela igreja que somos. Uma igreja humana, uma igreja pecadora, uma igreja frágil, mas é uma igreja que se santifica.
Por isso, meus irmãos, nós vamos rezar na oração eucarística, caminhamos na estrada de Jesus. E que nesse caminhar na estrada de Jesus, renove em nós a fé, renove em nós essa convicção, renove em nós esse compromisso. Agradeçamos hoje e sempre por um dia termos nascido desta pia batismal. Tenho certeza que muitos dos que estão aqui ou passaram foram batizados nesta igreja. E sabem o que significa isso daqui. E é nessa força do Espírito Santo que eu convido você agora, como salmista, dizer: eis que vem o Senhor com prazer e faço a vossa vontade. Aplauda a sua fé, aplauda a igreja que você tem, aplauda o Jesus que nos envia em missão. Que a gente não desista, que a gente não perca a convicção. Eu quero desejar, volte para casa hoje dizendo: puxa, eu sou cristão, eu sou católico, e a minha fé está viva aqui dentro, principalmente a partir desse batismo. E juntos nós professamos a fé dizendo: creio em Deus